Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, 30 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Parabéns aos pastores e pastoras aniversariantes do dia de hoje. Tá aniversariando o seu pastorzão? Manda aqui pra mim. Manda aqui pelo WhatsApp da 93 FM 968038319 968038319. Manda aqui o nome completo do seu pastorzão, sua pastora que tá aniversariando no dia de hoje, também o nome da igreja. No final do programa vamos parabenizá-los, vamos honrá-los aqui, vamos orar por eles e também pela sua igreja. Mande aqui pro nosso Debate 93, mande aqui, ó, olha o WhatsApp rolando aqui, ó. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. É, minha gente, no programa de hoje o pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor da nossa MK, a missionária Rosane Oliveira, a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus Ministério Rema, o pastor José Magalhães Furtado da Igreja Metodista Central de Duca de Caxias, pastor Rômulo Rodrigues da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia. Todos aqui apostos, já preparadíssimos, já tomando um café, um chazinho, para começar quente o nosso debate de hoje. Olha, todos os dias quando eu volto para casa, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, o irmão na condução lotada prega e diz: quem estiver incomodado que desça, porque eu não vou me calar e não tenho medo de morrer. Eu confesso, diz o nosso ouvinte, eu fico numa luta interna terrível, JR, eu não sei se eu aprovo, se eu desaprovo, afinal tá todo mundo cansado do dia e querendo sossego. Sei que a Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas qual o limite entre omissão e respeito? Como saber o momento e a forma certa de falar do amor de Deus? Vou começar ouvindo o pastor Samuel, que canta maravilhosamente bem, também prega, além de dançar. Dança também, pastor, não? Esse sorriso indicou... Verdade, pois não, pastor, eu já entendi. Eu sou meio enferrujado. Não, o senhor tá indo muito bem. Quando criança eu dançava. O senhor tá indo muito bem, Pastor, e aí? É demais, é de menos, é correto, é adequado? Qual a sua opinião? Então, eu às vezes até temo ser repetitivo, porque uma das coisas que eu mais falo e mais prego é sobre a busca pelo equilíbrio, né? Em tudo na vida precisamos ser equilibrados. E se alguém precisa ser equilibrado nessa terra, esse alguém tem que ser o crente, porque ele tem a mente de Cristo, porque ele tem intimidade com o Espírito Santo, né? É óbvio que há tempo para todas as coisas. É óbvio que nós precisamos ter estratégias, precisamos ter o direcionamento de Deus para, ao invés de atrair, né, não afastar pessoas. Eu estava vindo para cá e eu estava me lembrando da carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, um verso muito conhecido, né, que ele fala: olha, Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua pouca idade, o tempo da tua mocidade. Mas, contudo, entretanto, a Bíblia está cheia, né, dessa expressão. A Bíblia está cheia de mais, de entretanto, de porém, de seja o exemplo dos fiéis na pureza, no trato, no procedimento. Timóteo era novo e para ele era um grande desafio assumir uma igreja experiente. E Paulo estava dizendo: olha, não deixe ninguém te menosprezar, te intimidar, mas seja o exemplo. Então, eu acho que nós precisamos ter ousadia, mas temos que ser educados. O missionário Rosane está de acordo com o pastor Samuel? Paz do Senhor, Amém. Tô na igreja. Tá na igreja, estamos aqui junto na igreja. Bom dia. O povo de Deus tá reunido aí, ué. Tá bom demais. Bom dia a toda a Rádio 93, ouvintes. Concordo a certo ponto quando ele fala de equilíbrio e penso que
falta às vezes uma questão de compreensão na maneira de fazer a coisa. Existe uma diferença entre evangelismo e evangelização. Às vezes as pessoas não conhecem talvez a diferenciação dos termos, mas existe. O evangelismo, ele está todo relacionado à organização da evangelização, a forma como ela vai acontecer. É nesse processo que se prepara o cristão, que se ensina aonde ele vai atuar, como ele vai falar. A gente pega aqui o próprio termo da palavra evangelismo, o sufixo ismo, ele denota exatamente isso. É uma expressão grega que tem essa denotação. Sistema, como fazer, como preparar, modo. Então o evangelismo é a parte que se organiza a evangelização. Nesse momento é que se vai condicionar o crente à prática da evangelização. Esse crente provavelmente vai ter esse preparo, esse modo de fazer a coisa dentro do seu contexto de igreja, de escolarização cristã, de educação cristã. Aí então parte-se para a evangelização, que é a prática do evangelismo. E esse indivíduo, quando vai para a evangelização, ele já tem que ir tendo noção de como é que ele vai vivenciar essa experiência. Ir pregar no trem, sem problema nenhum. Pregar sem problema algum. Pregar a todo instante, a Bíblia diz que se deve pregar. Agora, como pregar? Como é que vai se organizar isso? Eu queria perguntar ao nosso pastor José Magalhães Furtado, que é um filósofo. É um filósofo. Ele fora com ele. É filosofia pura, entendeu? Além de experiência, apesar de novo, muito novo. Pastor, a ilustração que a gente tem aqui e o exemplo que o ouvinte nos manda é de um irmão na condução. Para quem não mora no Rio, a gente tem que explicar o que é condução. Porque condução é só aqui no Rio. Outro lugar é van, é ônibus, entendeu? O povo fala aqui, a gente fala normalmente condução. E a pessoa não tem para onde ir. É aquele tipo de evangelismo que a pessoa entrou, meu querido, caiu no horto aqui, vai ser aqui mesmo. E a avaliação que está sendo feita até agora é pelo equilíbrio, mas o senhor bem sabe que equilíbrio para um é uma coisa, equilíbrio para outro é outra coisa. Onde é que a gente acha esse tal de equilíbrio, pastor? Bom dia. Bom dia aos colegas da mesa, bom dia a todos que estão ligados nesse programa campeão de audiência e mais uma vez ensinando, discutindo essa questão tão relevante. Eu colocaria outra terminologia, agregaria, que é oportunismo. E uma segunda, para mim, encerrar, que é obediência. O cristão, ele tem que pregar o evangelho, não é opção, tem que pregar o evangelho, né? Mas o pregar o evangelho está condicionado à sua formação, ao seu modo de ver a vida, né? Nós tivemos na Inglaterra, do século XVIII, um homem chamado Peter Cartwright, que ele sempre foi um homem bronco. Então, quando o sujeito não queria aceitar Jesus, não queria ouvir, ele botava no chão e ele cantava saudar o nome de Jesus e tal. Batia na pessoa. Vamos lembrar do rádio. Colocava a pessoa no chão, subia em cima da pessoa e começava a esmurrar a pessoa. E cantando o hino. Ele cantava, saudar o nome de Jesus, porque o camarada já estava indo, né? Então, eu entendo que quando Jesus dá as suas ordens magistrais de ir ou indo a todo mundo, né, curar enfermo, isso não é opcional, né? Isso é uma obrigação, né? Agora, não posso ignorar que cada pessoa tem uma formação, tem um estilo. Quem viu alguém pregando dessa maneira e achou bonito, já foi ganho para esse sistema, para esse jeito que funciona no lugar. Hoje está proibido pregar dentro do trem, né? Sim. No metrô também, né? Vão chegar no ônibus, qualquer hora vai chegar no ônibus, né? Porque, de certa maneira, nem todo mundo está preparado. Eu ouvi um pastor me falando que juvenis da igreja dele, adolescente, na minha linguagem metodista, juvenis, disseram para ele: pastor, nós somos 5, nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar os 5 por trás do ônibus, aí vamos passar na roleta, 2 vão ficar, um vai ficar no meio e nós vamos lá na frente. Quando chegar lá na frente, vamos fazer um teatro. Rapaz, meu pai bate na minha mãe, não sei o que mais e tal. Eu tô indo pra casa, vou pegar o pai e vou dar-lhe um sacode. Eu falo: faz isso não, cara.
Meu pai também fazia assim. Como é que você resolveu? Levei ele para a igreja. Ele ouviu falar de Jesus e é uma outra criatura e tal. O garoto desce do ônibus, o outro desce também, mas os dois ficam para ver a reação. E as pessoas falam, rapaz, onde que é essa igreja mesmo? Onde que é essa igreja mesmo? Faltou a câmera para gravar isso aí, né? Ficava legal. Aí ele falou isso dos adolescentes, que ele ficou com medo, com a reação, né? E garotos e tal. Então, eu acho que o importante é a intenção. Né? O sujeito vai trocar o vernáculo, não vai ser tão claro, né? Partindo para o exagero do Cartwright, que forçava, aí acho que nós fomos muito longe. Né? Mas se for possível ter paz, se for possível observar os códigos de comportamento, eu acho que a gente ganha com isso. Apesar disso, né? 30 anos depois da morte de Jesus, o cristianismo já era a maior religião do mundo, apesar dos exageros. Pastor Rômulo Rodrigues, na sua opinião, as diferenças teológicas, doutrinárias de cada igreja influencia na forma que cada um tem de manifestar a sua fé e de pregar o evangelho? Eu acho que sempre influencia. Bom dia, meus irmãos, bom dia o pessoal da mesa aqui. Assunto assim muito interessante. Eu acho que influencia não só a questão teológica, mas influencia o próprio perfil da igreja. Eu acredito que quando alguém se arvora dessa prerrogativa do direito de chegar num ambiente público sem perguntar se a pessoa quer ouvir, sem perguntar se ele está afim, sem perguntar nada, simplesmente abre o gogó e manda ver, eu acredito até na boa intenção. O pastor aqui falou sobre a questão da intenção. Quem somos nós para entrar aí nesses méritos? Quem somos nós para entrar nos métodos de Deus, para alguém falar do amor de Jesus e para alguém receber e aceitar essa mensagem, mesmo que de uma forma aparentemente, como é a cartinha que a gente recebeu aqui, tão inconveniente. Mas, meus irmãos, eu me alinho muito com a palavra do pastor que iniciou aqui esse papo. Samuel. Eu prezo pelo equilíbrio. Eu acho que indiscutivelmente a Bíblia ordena que a gente pregue o evangelho. Esse não é o ponto a ser discutido, mas a ocasião própria. Eu acredito que às vezes quando se converte por outro lado, um vagão cheio fica com raiva de crente porque aquele camarada não tinha que estar gritando ali, ele não quer ouvir aquilo naquele momento. Então assim, tem para os dois lados. Mas influencia o costume, influencia a teologia. Eu me lembro quando eu vinha de seminário, no trem, a gente achava aquilo máximo. Pegava de lá e outro. A gente se sente bem, mas será que é por aí, né? Olha, mas numa época em que se falava que evangelização era o ar livre, né? Hoje você trabalha evangelização também o ar livre, mas você pode ter uma live. Você entra no Facebook, no Instagram e você faz. Assim. Quer dizer, as coisas estão mudando, né? A gente tem que entender que as coisas estão mudando. Eu fico assim, pensando, tô aqui, saudoso, né? Lembrando-se de quantas vezes eu já fiz evangelismo de rua. Quanta experiência boa. Tenho pena dos pastores que nunca fizeram. Não sabe o que é isso. Mas eles também têm uma outra dinâmica de vida e cada um na sua, cada um com a sua realidade. Então hoje com a internet você tem uma outra forma de evangelização, de pregar o evangelho, de anunciar a palavra do Senhor, que tem tido ótimos resultados, tem dado frutos, são formas diferentes. É esse ponto que é o equilíbrio, que é difícil encontrar, porque o equilíbrio depende da formação doutrinária, depende do tempo. Você vê que o pastor Zé Magalhães trouxe um exemplo aqui, entendeu? Assustador, né? É sempre uma coisa interessante quando a gente para pensar o que é o ideal, o que é o adequado, correto, o que se adequa aos nossos dias, o que está completamente fora, né, missionária? Eu penso que não é só a vontade, como o pastor colocou aqui bem, pastor Romualdo, é uma alegria, a gente fica empolgado de falar de Jesus. Tem que haver
preparo nem que seja um mínimo, não digo nem em questão doutrinária, que eu penso que a gente está indo até longe demais, porque a evangelização ela é prática, falar de Jesus não é tão complexo assim, contar o que ele fez na sua vida, o que ele pode fazer na vida do outro, como na enquete que os meninos prepararam dentro do ônibus, é simples, realmente é simples assim, é contar realmente uma história de transformação, o propósito da morte de Cristo por nós. A questão não é nem doutrinária, a questão é preparar realmente o indivíduo psicologicamente, emocionalmente, porque se também eu penso que eu estou incomodando, eu estou provocando uma insatisfação, nós estamos dentro do contexto, é Rio de Janeiro, o povo gosta de Jesus, gosta dos evangélicos, gostam dos nossos hinos. Então, para chegar a incomodar dentro de um veículo público, como o irmão colocou aqui do e-mail, é porque a coisa está demasiadamente desconfortável. Então, assim, tem que haver um preparo desse indivíduo, nem que seja um mínimo. Eu gosto muito de evangelismo pessoal, o JR. Eu sou missionária urbana, eu ando de ônibus, eu ando de BRT, eu ando de metrô, eu ando de táxi, eu ando de Uber. E eu não deixo passar a oportunidade, se eu tiver, de poder falar de Jesus para alguém. Mas a gente sabe que existe um momento que você fica até orando para que o Espírito Santo proporcione aquilo de tal maneira para que aquilo não seja tão irritadiço, nem para quem está ouvindo, nem para quem está perto, mas que seja de uma maneira que valeu a pena eu estar ouvindo de Jesus. Acho que tem que ter uma predisposição de ser agradável, né? Sim. Eu acho que quando a pessoa sai para evangelizar com esse coração, de que ela tem que ser um bom perfume, de que ela tem que atrair, as estratégias, eu concordo com a missionária e eu entendo que a gente tem que ter todo esse preparo, né? Eu tenho vivido uma experiência muito legal na nossa igreja, na Batista Nova Jerusalém. A gente faz evangelismo todo domingo, né? A juventude vai do Sampaio a Deodoro, né? Uma parte, a outra vai do Sampaio à Central do Brasil de trem. E mesmo sendo proibido, eles vão conversando. Eles não falam em alta voz. Eles sentam do lado de passageiros e vão conversando. E vão pregando, né? Mas de 2 em 2 meses, e além da juventude, o Departamento de Evangelismo faz uma obra, né, no entorno da nossa igreja todo domingo. Mas além disso, de 2 em 2 meses, nós estamos fazendo um projeto chamado Culto na Rua. E aí a gente vai com instrumento, vai com tudo para dentro de uma comunidade. O Ministério Nova Jerusalém vou eu, Denise, a gente vai com todo mundo para lá. Só que o culto começa às 17 horas, às 3 horas a gente começa uma ação social. E aí a gente atende a comunidade com aferição de pressão, com medição de glicose, colesterol, com isenção de uma série de coisas. Eu acho que quando a gente tem a predisposição de ser agradável, eu acho que as pessoas, elas param para nos ouvir, né? E eu estou falando de ação social, mas pode ser um abraço, pode ser um carinho, pode ser inclusive, né, o respeito de deixar a pessoa dormir um pouquinho, depois que ela acordar você falar. E eu acho que se for para esse caminho, a coisa começa a frutificar. Olha, sobre a questão da supervia, o que está proibido é o culto. É o culto. Entendeu? A conversa, não pode o cara chegar lá na frente, que aí configura culto. Configura culto, né? Verdade. O cara não pode chegar lá e falar em alto e bom som, mas interagir ali na conversa interpessoal. Ninguém pode proibir a gente de conversar sobre os nossos assuntos, senão vira um negócio de maluco. Então, isso pode. O que parece que não pode, o que está previsto, é a questão do culto, especialmente quando envolve ou música ou alguém que se levanta e fala em alto. Você imagina bem se fosse uma discussão entre 2 torcedores de clubes. Porque se a gente tem o direito de fazer um culto, fazer barulho dentro de um vagão, né? Alguém também pode fazer um baile funk e vai incomodar, entendeu? Pode se expressar ali. Eu acho. Samba tem. No samba não tem? Tem negócio de samba lá. Tem um dia lá que tem. Não é proibido. Não é proibido. Aí é entendido como uma questão cultural. Tem lá o dia exato para ser feito isso. Enfim. Mas eu acho que poderia ter também o dia. Ó, galera, o vagão, aquele dia, tal dia, tal hora,
naquele vagão tem isso. Mas pense, JR, que se abrisse isso para todos os credos religiosos. Mas tem que abrir. Pois é, então teria que ter naquele dia, naquele vagão, naquela hora tem isso. Naquele dia, naquele vagão. Uma mini igreja. Tu acha que o que não é crente vai querer no vagão lá dos crentes? De repente, ele que não quer ouvir, nem vai para aquele vagão. Eu acho que, se a gente parte do princípio que a gente tem que ser agradável, é isso mesmo, né? Exatamente, vai ser a congregação dos trilhos. Mas se a gente parte do princípio que a gente tem que ser agradável, aí a gente consegue flutuar em todas as esferas da sociedade, no meio de rico, no meio de pobre, no estádio de futebol, em qualquer lugar que você vai, né? Uma outra experiência que eu queria compartilhar, por exemplo, se tem uma pessoa que é de difícil acesso para evangelização, são os judeus, né? A rádio agora há pouco teve lá em Israel e, né, a rádio chegou, eu estava voltando com uma outra caravana. E uma das maiores experiências que Deus me deu nessa última viagem para Israel foi poder estreitar laços com um guia que nos atendeu lá, um judeu. Eu falo com ele quase todo dia pelo WhatsApp. E a gente criou uma amizade. Mas eu sei que ele tem uma resistência quanto ao cristianismo, por conta de uma série de coisas que a gente não tem tempo para compartilhar, mas por conta do sofrimento na pele, né, que eles tiveram. Mas Deus tem me dado a oportunidade de evangelizar ele de uma maneira muito tranquila, muito simples. Estou até marcando para ele vir já aqui no Rio, né? Eu acho que se a gente parte por esse princípio, Deus abre as portas. 11h22 na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Rômulo, me ajude, por gentileza, a ler a próxima nota que aí está. Quando eu parar, o senhor continua, tá combinado? Eu vou lendo, quando eu parar, o senhor continua. Para e continua. Há 21 anos, a professora elogiou a aluna e pediu que no dia, tem que ler direito, né? No dia em que ela se formasse em Harvard. Aonde? Harvard. A convidasse. A aluna prometeu que o faria e agora cumpriu. A história emocionou a instituição e a todos que estavam na formatura. Em seu Facebook, a aluna Christian agradeceu a professora Judite. É inglês ou português, Marcelo? Isso é pegadinha. Judite é o nome da minha avó. Não, Judite é português. Judite. Não, Marcela. Vai lá. Tá com TH no final, tá chique. Não é isso. Missionária. Judite ou Judite? Judite é aqui no Brasil. Não. Pastor José, me ajuda aí. O pastor já botou a interpretação, botou Judite. Eu acho que é inglês ou americano. Não, é inglês. Eles estão falando lá nos Estados Unidos. Mas estrangeirismo... Vai missionar quase foi. Ela respirou e depois pensou, vou me zoar. A turma vai me zoar. Mas o fato, minha gente, é que a professora, 21 anos antes, encorajou a aluna e disse para ela, quando você se formar em Harvard, me convide. E 21 anos depois, essa história aconteceu. Diz a aluna, aliás, a professora, né? A aluna agradecendo a professora. As experiências que mudaram a minha vida foram possíveis graças a pessoas como você. Do fundo do meu coração, obrigado. Você imagine bem o que é receber uma homenagem dessa, professor que está acompanhando a gente. Você cumpre as promessas que faz, ainda que elas levem alguns anos até que possam ser cumpridas. Você imagina, a garota não esqueceu. Passou esse tempo todo, foi para Boston, foi para estudar, pegou pesado no estudo, porque lá é pesado, além de caríssimo, muito caro. Você conhece pessoas decepcionadas porque eles fizeram promessas que não foram cumpridas? Como ser alguém capaz de cumprir com aquilo que promete? O que nos diz a Bíblia? Aí eu pergunto a vocês, queridos debatedores, há promessas que a gente já fez e que a gente já esqueceu. Caiu ali no campo do esquecimento. Há outras que nos fizeram e nós não esquecemos, porque me prometeu, vai ter que cumprir. As que eu fiz, eu relevo porque passou o tempo, tanta vida, a vida mudou, mas as que me fizeram, eu guardei direitinho, escrevi naquele guardanapo do restaurante. Isso acontece com a maioria das pessoas? A gente lembra do que nos prometeram, esquece do que nós prometemos? Eu penso que com brasileiros a gente é bem experiente nessa questão, né, de promessas não cumpridas, mas a grande verdade é que a gente tem que ter cuidado em votar. Promessa está ligada a votos. E a Bíblia diz que é melhor não votares, se não podes pagar. Eu prefiro não prometer nada a ninguém, mas ter esse cuidado de se prometeu, ter esse compromisso de alguma maneira, pelo menos justificar, porque ainda não cumpriu.
Agora, lidar com as faltas de promessas cumpridas é outra história. A Bíblia fala também que a gente não deve dever nada, né? Exceto o amor, né? Eu acho que esse cuidado de não prometer demais, eu acho que precisa ser observado. E é pouco observado no meio dos crentes. Porque no meio dos crentes rola promessa para tudo quanto é lado, né? E às vezes as pessoas se enrolam. Eu, por exemplo, como pastor, me preocupo demais em não assumir vários compromissos ao mesmo tempo. Pastor, só pode orar por mim? Pode ir lá na minha casa fazer uma visita? Só pode ir no hospital? Pode? E às vezes na empolgação e na vontade de querer atender a todo mundo, você vai dizendo, posso. Só que nós não somos onipresentes. Então eu acho que esse cuidado, eu não estou falando que a gente também não deve ajudar ninguém, mas esse cuidado de não prometer aquilo que você não vai poder cumprir, precisa ser observado por nós. Entendo que promessas são sazonais também, né? Há tempos que as pessoas são levadas a prometerem o que não podem fazer. Eu acho que aí é o complicado, né, do brasileiro, que quer agradar todo mundo. Essa questão de agradar todo mundo precisa também ser levado em consideração, né? Mas o que me preocupa são promessas, por exemplo, eu serei fiel até a morte, e não é cumprido. Isso aí é uma brincadeira, né? Promessa de você ser leal, de você respeitar as instituições, né? Na saúde, na doença, né? Casamento. Essas coisas são sérias, né? Você, no dia do teu aniversário eu vou, né? Com essa agenda, não deu, né? O brasileiro que recebe promessa, ele também promete, então ele entende mais ou menos com esse panorama. Agora, há promessas que não tem como não cumprir, né? O respeito a pai e mãe, isso é uma promessa, né, que tem que interfere em coisas muito mais do que a gente imagina. Então eu entendo que prometer o banal, o do cotidiano, né, não chega a ter grandes compromissos, mas as promessas, entre aspas, essas precisam ser levadas em consideração. Ouvinte contando, eu prometi para o meu pastor que assim que eu me estabilizar no meu trabalho, eu vou dar uma Kombi para a igreja, porque ajudamos muito a comunidade, temos dificuldade no transporte. Eu já ofertei com ar-condicionado, com cestas básicas, mas a Kombi é o meu alvo. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Esse texto também fala sobre gratidão. E eu queria encorajar os nossos ouvintes a apresentarem, por exemplo, quando fala de professor, professora, tem alguém que foi muito, mas muito importante na sua vida? E onde é que ela te deu aula ou ele te deu aula? Onde é que esse professor ou professora te ensinou? Dá um nomezinho e dá o nome do lugar onde você estudou, o lugar onde você aprendeu, o lugar onde você teve a oportunidade de ouvir desse ou dessa professora, e eu vou mencionar carinhosamente aqui. Pastor Romulo. Esse era exatamente o ponto que me chamou a atenção aqui no e-mail. É a postura de gratidão dessa menina, porque gratidão não é para qualquer um, né, meus irmãos? Nem todas as pessoas sabem ser gratas. E uma das características de uma pessoa que é grata é que ela reconhece alguém que foi ponte na sua vida, bênção na sua vida, que foi um elemento, um instrumento que permitiu que ela alcançasse algum objetivo na vida. Então, me chama mais atenção aqui, me perdoem, não é nem tanto a promessa, mas a gratidão, a postura desse sentimento de gratidão, né? Que eu acho que isso aí não tem preço, tanto por parte de quem demonstra a gratidão, como quem é alvo dessa postura de gratidão. Isso que eu achei mais bacana aqui no e-mail. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Isso aí. Só que a gente tem a impressão que quando a gente chega, a gente vai lá pro pódio, a gente faz aquela pose de fortinho, entendeu? Como se tivesse chegado ali absolutamente sozinho, como se ninguém tivesse investido na nossa vida. Uma ouvinte aqui registra o agradecimento dela às professoras Cristiane e Sônia Diniz, ela diz, a minha primeira professora, ambas do CIEP 121, no Marambaia, a Grazi está registrando aqui. Outro ouvinte, sou muito grato à minha ex-professora de matemática da 8ª série na Escola Municipal São Bento em 1996, a professora Maria José. Fala aqui outro ouvinte. Outro ouvinte lembra que ser grato é glorioso, é realmente de emocionar, e eu agradeço aqui a nossa querida e amada ouvinte. Outro dizendo, o professor Almeida
a professora do Colégio Cultural de Jacarepaguá, a professora deve ser Ângela, né, ouvinte? Ângela, do Colégio Cultural de Jacarepaguá. Quem sabe, imaginou o professor ouvindo a gente agora? Olha, o aluno, dá seu nome aqui, aluno, tá bom? Aqui outro aluno aqui, ó, eu sou grata à minha professora de matemática, Dona Eunice, ela me deu aula no Colégio São Sebastião em Belfor Roxo, ela foi mais do que isso, ela foi como mãe, ela me ajudou até a arrumar emprego, até passagem ela me deu, eu sou costureira e uma ótima pessoa, eu me chamo Bárbara. Fala aqui a Bárbara da professora Eunice. Que legal, né, gente? Bom, né? Você lembra de alguém, não? Eu tenho a Maria de Lourdes, do curso de pedagogia da Uniswan. Brava, avisaram pra gente antes. Foge da Maria de Lourdes. Meu Deus. Não foge, que ela é terrível. 5 páginas de prova, e eu glorifico a Deus pela professora Maria de Lourdes, com mais de 30 anos de magistério público, e era um papa na educação da Uniswan. Nossa, que maravilha. Quero aqui, registrar também a gratidão de um dos alunos aqui, professor Jader do CIEP 260, a Kátia dizendo, do CIEP 260 em Magé, me ensinou a gostar de literatura e hoje eu sou professora de português. Legal. Que maravilha. Outro aqui ouvinte dizendo, JR, eu sou grata à professora Rosilane, ela deu aula na escola Barão de São Gonçalo, Maria Paula, me chamo Aline de Rio do Ouro, obrigado, Aline. É isso aí, aqui Maria José, eu faço pedagogia semipresencial na Unopar de Campo Grande, o nosso tutor de sala, o Wellington Eloy, é um tipo de professor que sempre nos motiva a continuar com palavras sábias e bem colocadas. Aqui, Eliane Barbosa, sou muito grata à minha professora de história, Laura, do Colégio Estadual, Adelina Castro, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava, isso em Campos Elíseos, Duque de Caxias. Agradeço aqui. Outro ouvinte, a professora Joceni de Castro, me alfabetizou da 1ª à 4ª série em Maria Mendonça, Trajano de Moraes. Meu nome é Cleide Lélia. Ei, Cleide Lélia. Nome difícil, hein, Cleide Lélia? Alfabetização para você foi um desafio também. Cleide Lélia. Deus abençoe, obrigado pela audiência. Outro ouvinte, tive uma professora no 2º grau que se chama Lisane, aprendi a ser carinhosa com ela. Aqui diz a nossa ouvinte Nélia. Aqui é outro ouvinte falando sobre as bravas, dizendo que as bravas são as melhores. Em geral, quem diz isso é ex-aluno. Ex-aluno. Aluno não diz isso. Aluno diz repreenda Jesus. Está amarrado Jesus. Né? Leva Jesus. É pra longe? Não, pra outra escola. Ex-aluno adora isso. Não é não, pastor Zé Magalhães? É verdade. Eu estou aqui recordando a oportunidade que esse programa está dando a essa seleta audiência de pensar sobre gratidão, né? Receber é fácil, ser grato é que é complicado, né? Mas mesmo aqueles que não foram gratos em certos momentos, né? Quem sabe ainda dá tempo, de agradecer alguém por alguma coisa. Sabe uma pessoa que se esquece muito? Mãe. Mãe, pai, colega, irmão, tio, pastor. Não é bem sucedido, esquece do pastor. Eu acho que gratidão é a exteriorização do reconhecimento. As pessoas que têm dificuldade de ser gratas é porque elas não reconhecem que de alguma maneira elas foram ajudadas, né? Agora, quando você começa a reconhecer, eu só cheguei aqui porque alguém me ajudou, a gratidão acaba sendo espontânea. Aqui, né? Diaconisa Kelly dizendo, sou grata à Diaconisa Kelly, pois foi através da vida dela que eu conheci Jesus. Que alcancei a cura da depressão. Hoje estou na presença de Deus há 2 anos. Aqui o ouvinte dizendo, a professora Sueli Moreno, de História do CIEP 201. Sou muito grata a ela, diz a nossa ouvinte. Então, o mesmo nome, Sueli. Eu agradeço a professora Jurema, da Escola Amazonas, em Campo Grande, diz aqui ouvinte Sandra. A professora Maria Lourdes, da Escola Municipal Ciro Monteiro, em 1979. Hoje eu falo com ela pelo WhatsApp, ela está com 73 anos, que maravilha. Meu nome é Claudete, sou grata à minha amada professora de Biologia, Dona Malba, Escola Estadual Cordélia Paiva, em 1986. Que maravilha, que o ouvinte também dizendo, professora Vera no Colégio Dom Valmor de Nova Iguaçu, eu sou a Mônica. Puxa, espero não estar errando nenhum nome de escola aqui, que às vezes a pessoa escreve e tá tudo certinho, né? Sou grato a meus primeiros pastores Naldir e Márcia, sou Maurílio Júnior, lembrou do pastor aqui,
Hoje dou escolinha para 14 crianças de graça. Eu amo português. Aqui um ouvinte, olha, tô ouvindo aqui. Eu sou muito grato à professora Maria de português. A escola era pioneira, sócias em Pilares. Me chamo Mônica. Muito bem, aqui olha, outro ouvinte, sou grato aos professores da escola Lloyd, Marta, que sempre estão prontos a ajudar os alunos. Olha aí, a Rosângela tá agradecendo a professora Laura na escola Morro do Pavãozinho, Copacabana. Não consigo esquecer, ela tem uns 62 anos, na época eu tinha 6 anos, que maravilha. Professora de História Mônica do Centro Educacional Euroclube em Saracuruna, Duque de Caxias, me ensinou sobre política e história, mudou a minha vida como ser humano, diz aqui Jonathan. Aliás, Jonathan, aqui a escola era o CAEL, aqui a professora no 2º grau, o nome dela é Miriam Mota, que maravilha, ajudou aqui, estava passando por dificuldades familiares, tem isso, né? A aula sai de dentro da classe, né? Sim, sim. A professora não fica só. Sou grata pela professora de escola dominical do meu filho por muito tempo. Ele tem 25 anos e continua firme na igreja Irmã Ruth. Obrigado, minha querida ouvinte. Como tem gente agradecendo aqui, JR aqui, agradeço a Juceni Cortes. Depois eu trabalhei com ela, eu tinha 13 anos no Centro Educacional Areia Branca em Belfor Roxo. Professora que sou grato são Maria dos Anjos e a da Glória, ambas da escola Paraná em Cascadura, diz aqui a Marcília. A Vera, quero agradecer a todos os professores do Colégio Barão de São Gonçalo. Aqui aprendi muito a ser exigente, me marcou foi Dulce Viana, professora de matemática. Muitas foram as professoras, aqui vai mencionar Maria Lúcia Lira, do curso técnico de administração do Colégio Estadual Aidano de Almeida em Nilópolis, sempre nos empurrando para frente. Tem gente que só anda com tranco, né, gente? Precisa do empurrão. Tinha o professor Maturana de Niterói, ele era durão, mas um amor de pessoa, ex-aluno falando. Sou grato à professora Rosane Oliveira, referência à minha vida, professora na IBED e professora do meu marido no IBP. Conhece? Nome. Agradeço muito ao querido professor de inglês. Pastor, precisa tanto do senhor que agora o ouvinte aqui, Hans Hald Gias, professor, isso é inglês mesmo? Ele dava aula de inglês? Não, o nome é alemão, com certeza, o Hans, né? Você imagina quantos apelidos não tinha o Hans? Quem veio hoje? Veio o Hans ou veio... eu tô pensando na época, né? Com zoeira, estudei na UERJ, letras, professor de inglês aqui, a Gisele França. Obrigado, Gisele. Quanta gente agradecendo, meu Deus do céu, minha professora Eni Marins Flor, olha aqui, gente, olha quanta gente aqui, olha bem, que maravilha. Obrigado, queridos e amados ouvintes, por responder tão rapidamente o nosso desafio. Fala, missionária. Professor. Ou não, aluna. Você conhece pessoas decepcionadas? Você não vai viver a vida inteira decepcionado porque alguém não reconheceu também o que você fez. Você conhece pessoas decepcionadas porque lhe fizeram promessa e não foram cumpridas? Uma vez me fizeram uma promessa de me dar um presente muito caro. Eu esperei e eu fui conversar com Deus. Falei, poxa, eu tô triste porque me fizeram essa promessa, uma esposa de um pastor muito querida de Deus ela. E conversei com Deus, eu quero meu presente. E assim, eu não comentei nada com a irmã, mas eu levei a situação em oração. E o presente chegou, Deus tocou lá na irmã e a promessa foi cumprida. Mas se não acontecesse, eu ia carregar comigo o resto da vida um sentimento de frustração. Não pode, nós estamos muito melindrosos. Agora, eu quero encorajar os nossos ouvintes aqui, queridos, para dizer para vocês assim, não dá tempo de ler o nome dos alunos, dos professores das escolas, uma vez que nós recebemos, continuamos a receber. Vou te encorajar, coloca no teu Facebook lá, agradece lá, põe lá, que você estudou, né? E você agradece a influência positiva do professor, da professora tal e tal, coloca lá hashtag debate 93 e aí a gente também depois pode compartilhar, pode espalhar um pouco essa ação muito interessante, carinhosa, da gente agradecer. Hoje não sei que dia de que é hoje, mas para nós vira um belíssimo dia para nós agradecermos a Deus por essas bênçãos preciosas. Conquistou meu coração, 93 FM.
aquele tipo de pessoa que usa os finais de semana para compensar o sono perdido durante a semana? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa de Estresse da Universidade de Estocolmo, na Suécia, dormir no final de semana reduz o risco de morte precoce. É importante não esquecer também que já foi comprovado em outros estudos que pessoas em privação de sono podem fazer escolhas alimentares piores, o que por si só já aumenta o risco de desenvolver diabetes, sem contar que a privação do sono está ligada ao aparecimento de outras doenças. O Salmo 4:8 afirma: em paz me deito e logo pego no sono. Você consegue viver isso ou tem problemas com o seu sono? Em avaliação sincera, você está precisando descansar e dormir? Como organizar a nossa correria do dia a dia de forma que nosso corpo e sono não sejam prejudicados, queridos ilustres debatedores? Eu acho que o X da questão está exatamente na última frase. Como organizar a nossa correria do dia a dia, porque não adianta nada você pensar em descansar à noite se o teu dia foi super corrido, você chega com uma carga emocional gigantesca e até você pegar no sono, vai demorar, e pegando no sono, você vai ficar com um sono interrompido por conta dessa carga. Eu acho assim, o mais difícil, mais desafiador para nós que somos proativos é estabelecermos um limite para as nossas atividades, né? A gente precisa se organizar, a gente precisa ter sangue frio para dizer, ó, isso só dá semana que vem, não dá para fazer nessa semana, isso eu só consigo fazer amanhã, porque do jeito que somos proativos, a gente quer fazer tudo no mesmo dia e aí realmente a gente não consegue descansar à noite, né? Por exemplo, no nosso caso, eu acho que eles vão falar também, mas dos debatedores, como pastores, o final de semana acaba sendo muito mais corrido pra gente do que durante a semana. Então, a primeira parte aqui da notícia já não é tão boa pra gente, né? Se a gente vai viver mais... o final de semana tem sábado também, a pessoa dorme. Não, é um dormir... O texto aqui tá servindo que você porque você acorda cedo todos os dias. Aí no sábado você dá uma esticada, você acorda todo dia às 6, sábado você dorme até 6h15. Ah, entendi. Já são 15 minutos a mais aí. Faz a diferença. Resolve, não? Eu não acredito que seja compensatório, não. Não compensa. Eu não Mas estão dizendo que acredito. compensa a pesquisa. Não é isso? Eu não, a pesquisa está dizendo que compensa. De repente dormir um pouquinho mas mais, você né? pode discordar tranquilamente, faz parte da reflexão. Eu sei que a pesquisa é importante, mas assim, eu penso que não compensa. Final de semana pra gente que lida com igreja, com ministérios, é praticamente inexistente. Então, se realmente a gente já tem essas atividades durante a semana, no final de semana tentar compensar isso é correr atrás de um prejuízo que eu penso que... Uma noite mal dormida é uma noite que não volta, aí é o né? X da questão. Aí é o X da questão. Eu diria que algumas profissões não são só pastores, mas nós temos médicos que não tem final de semana, não tem feriado, não tem, né? E não são só os médicos. Tem muita gente assim, tem aquele trabalhador que vai buscando trabalho, não encontra e continua e tal, não vai ficar em casa descansando, dormindo, né? Há esses pontos fora da curva, mas a reflexão bíblica mostra que até Deus descansou. Se até Deus descansou, né, não tem por que a gente se recusar a descansar, né? Então queima lá uma etapa, desmarca um compromisso, mas cuida do hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Pastor Zé, olha aqui, um ouvinte dizendo, de acordo com esses estudos, eu não vou morrer nunca. Eu sou organizada, hora de dormir e comer para mim é sagrada. Final de semana, descanso bem. Então, no final de semana, ela descansa igual, né? O bem dela, porque se uma pessoa que consegue estabelecer a hora para deitar e deita e dorme, Pastor Romulo não tem essa facilidade, olha, não. Esse negócio é meio bravo. Você olhou para mim com um olhar Mas do é o tipo... seguinte, o que eu fico me perguntando é o seguinte, não é que seja o final de semana que você tem que descontar um tempo a mais do teu sono. Eu acho que todo profissional, todo tipo de atividade que o indivíduo exerce, em algum momento, ele deve ter tempo de dar aí desculpa a expressão, uma forrazinha no seu sono, dormir um pouco mais. Eu acho que aí a dinâmica disso é muito variável, né? Principalmente nos dias de hoje,
pastor disse aqui, as pessoas trabalham, o horário, a dinâmica de trabalho das pessoas é muito mais louca, diversificada do que há 40 anos atrás, por exemplo. Então, eu acho que a questão é você buscar qual é o seu tempo, qual é o seu momento em que isso é possível. Né? Aqui ouvi dizendo, JR, eu tenho problema com sono, eu durmo só depois de meia-noite, acordo várias vezes na noite, demora a dormir de novo, fico orando. Quando eu acordo, pedindo a Deus que me ajude a dormir. Então ela fica acordada orando, pedindo para dormir. E tenho muita coisa para fazer durante o dia. Problema da vida moderna. JR, sou muito tensa, eu quase não durmo. Agora, devido a alguns problemas, eu tô tomando remédio para tentar dormir melhor. Isso me faz muito mal. Calma, Heloísa, calma, minha irmã. JR, é o seguinte, eu deito e durmo muito bem. Trabalho fora e chego 18 horas, vou ao culto, faço meus afazeres. Agradeço a Deus por isso, diz aqui a nossa querida ouvinte. Tem gente que deita e dorme, tem gente que dorme e deita. Tem esse outro dorme e cai. Ouvinte também, né? Aqui o ouvinte, JR, o tempo que eu tenho, eu durmo, adoro dormir no final de semana, eu durmo muito bem. Meu marido fala que eu devo estar com algum problema, mas é cansaço, eu acordo todo dia às 4h20 da manhã. Estou agora cheia de sono no trabalho. Ouvinte, acorda, ouvinte. Tem aquela música, não tem? Acorda, irmão. Acorda, irmão. Senão a Bíblia vai cair da sua mão. Tem gente que dorme no culto. Eu já vi pessoas no culto. Não. Durante o culto. Não. Eu já vi. Diáconos, será? Isso? Não. Agora eu escandalizei. Essas experiências de ministrar já cansei. Mas é a pessoa dormindo mesmo ou orando? Não, dá aquela quebra de cabeça, assim. Mas orando firme. Meu Deus. Será que não? Orando igual o judeu, né? Batendo cabeça. Será que não? Meu irmão. O segredo, foi arrebatado. Pentecostal, um pentecostal foi arrebatado. Irmão, acorda. A irmã me tirou do terceiro céu. Tava lá no. Eu tenho problemas com sono em relação assim, a noite inteira. Sei. Deitar, dormir e só acordar de manhã. Não, eu acordo umas 2 vezes na noite. Mas volto a dormir. Nada. Mas não vai lá na porta pra ver se a chave tá na porta, o carro tá fechado. Tem gente que faz isso. Tem gente que acorda várias vezes pra ver se a porta tá fechada, e tem homens que vão ao escritório à noite. Se é que vocês me entendem. Entendeu? O homem levanta, vai no escritório, volta, faz uma reunião, volta e tal. Homens, conforme a idade, tem bastante. Dá pra fazer só uma observação ou não? Depende, né? Não é o seguinte. A questão não é que horas você dorme ou que horas você acorda. A questão é quanto tempo de sono você tira, né, à noite. Segundo aí os especialistas, o ideal para o organismo, se eu não me engano, parece que são 8 horas. Sim, 8 horas. Né? Alguma coisa em torno disso, você está dentro do que se considera saudável. Agora, se você também dorme 2, 3 horas por noite, em algum momento, logo ali na frente, o teu organismo vai pedir a conta disso. Então, eu acho que o parâmetro pode ser mais ou menos por aí. Quantas horas você tem de sono? Então, eu acho que se a gente é organizado, facilita demais, né? E essa organização, ela é desafiadora mesmo, porque você vai ter que cancelar alguns compromissos, você vai ter que ganhar um pouco menos de dinheiro, né? Porque você vai ter que trabalhar um pouquinho menos, mas eu acho que você vai ter uma vida mais saudável, né? Se você estabelece limites para o seu corpo, mesmo que você durma 2 da manhã, você vai acordar meio-dia, 10 horas, você que vai estabelecer o teu horário, mas com limites que o seu corpo precisa para que você seja saudável. Um ponto importante aqui, além de todos que vocês colocaram, e muito bem, é a questão da segurança que nós temos em Cristo. O salmista vivia num tempo bastante hostil, né? Era um homem de guerra, e era um tempo de guerra, um tempo de vulnerabilidade. Então você imagina bem que você mora num lugar perigoso, complicado, como nós todos aqui, mas você deita e dorme porque você confia no Senhor. Essa ideia, você não está ali vigiando à noite, preocupado se alguém vai entrar, vai invadir. A confiança está tão grande no Senhor que você se olha, em paz eu me deito. Sim. Eu logo pego no sono, porque pega a Bíblia aí para mim. Vamos pegar o Salmo todo, que a gente vai ler o Salmo 4 inteiro aqui para poder ajudar os nossos queridos e amados ouvintes. Porque é diferente quando você confia no Senhor, quando você coloca a sua vida nas mãos dele, que você vai enfrentar dificuldades. Você veja bem, olha o que diz a Bíblia aqui no Salmo 8, porque em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes
repousar seguro. E o Salmo 3, versículo 5, deito-me e pego no sono. Aí diz assim, acordo porque o Senhor me sustenta. Hein? É bom demais, né não, missionária? É verdade, tem um salmo que diz que o Senhor dá o sono aos seus amados. Eu criei essa cultura de interrupção do sono porque passei muitos anos da minha vida estudando à noite, tendo que virar a madrugada mesmo, era o horário que eu tinha para leituras, e aí acabei criando essa cultura de interrupção do sono, mas volto a dormir, porque dormir é muito bom. O pastor Rômulo que tá mandando um abraço pro senhor aqui, o Ronaldo Barros, tá dizendo assim, JR, eu não preciso nem deitar para dormir, basta ter onde encostar o lombo e logo apago. O senhor conhece o Ronaldo? Conheço, um beijão, Ronaldo. Deus te abençoe aí, meu filho. Ronaldo, você botou o nome aqui, pediu pra ler, ué, tá? Pediu pra ler, né? Tá aí. A gente precisa aprender a confiar no Senhor e descansar, mas a questão do sono interrompido é um problema de saúde que tem produzido problemas e mais problemas para as pessoas. Institutos de estudo do sono, pessoas que são especialistas. A pessoa dorme, às vezes dorme numa clínica para poder acompanhar a história. Eu lembro de um filme que eu vi que o rapaz, ele acordava com muitas dores no corpo. E foi para a clínica para estudar. E ele passou uma noite maravilhosa. Maravilhosa. Acordou extraordinariamente bem. E aí o pessoal foi estudar o assunto, aí numa outra ocasião levaram também a esposa dele. Então deitou a esposa, deitou ele acordou cheio de dor. E aí eles viram que ela batia nele à noite, entendeu? Ela virava pro lado, dava um morro nele, pá, dava um chute nele, pá, aí ele acordava, eles não viam, né, nenhum dos dois, ele acordava cheio de dores. Então às vezes a clínica vai descobrir que às vezes quem atrapalha o sono de um é o outro. E aí nós entramos num assunto complexo, muito difícil, peculiar, que nós não queremos expor a ninguém, que é aquele som que vem de algum lugar, de um vulcão. Eu não sei de onde, o pessoal diz que não tem, mas deve ter um lugar que sobe um ronco, que eu não sei de onde vem aquilo. Há pessoas que moram, são vizinhas, e o vizinho escuta. Há pessoas que dormem com aquele fonezinho que dão em avião. Como é que é o nome daquele fonezinho de avião? Um fone? É fone? É fone. Não, aquele que coloca no OVC, entendeu? É um protetor de ouvido. Dá um nome bonito pra isso, Marcelo, arruma um nome bonito pra isso aí. Auricular? Auricular, deve ser. Para ver se consegue diminuir. Aí eu queria ouvi-los sobre esse assunto. Não precisa contar caso pessoal. Pode dizer sim, tem um amigo meu, entendeu? Nós vamos entender. Um conhecido. Não, eu acho que tem que haver sinceridade, eu acho que tem que haver diálogo, né? Você vai conviver pro resto da vida com uma pessoa e você tá tendo dificuldade para dormir, porque essa pessoa ronca, então você tem que conversar com todo carinho, né? Com delicadeza, que é muito complicado, mas tem que conversar para que uma solução seja encontrada. De repente, esse protetor, então um algodãozinho, alguma coisa para, né, atenuar, né, pastor? É resultado de uma vida hiperestressada. Né? Também, até um tratamento. O nome disso é estresse. Não, tá existem pessoas que têm problemas, acho que adenóide, lógico. Tem alguma de saúde, é uma questão de tratamento. Olha, eu vou contar uma aqui que eu acho que vocês não vão acreditar, mas eu presenciei isso. Nós tínhamos um conhecido que ele era motorista e motorista de caminhão e tal, enfim. Algumas vezes eu andei com esse cidadão e ele parava no sinal de trânsito, era automático. Ele colocava o carro em ponto morto e ele baixava a cabeça e pegava no sono em segundos. Aqueles segundinhos que o sinal ficava fechado, o cara estava de cabeça e ele começava a roncar. Meu Deus. Eu via isso. O sinal abria, às vezes ele não despertava. E ele acabou, anos mais tarde, ele tinha um problema de saúde e acabou falecendo. Meu Deus. Cara novo. Mas foi no acidente? Ele faleceu no acidente? Não. Ele faleceu. Isso era um reflexo de um problema que gerava esse tipo de Deus. coisa. Então, a gente leva no humor, de certa forma, mas olha, a coisa é séria. O nosso ouvinte, Ronaldo, aqui o especialista em encostar o lombo, diz que o nome é protetor auricular. Tá aqui acompanhando a gente. Obrigado, Ronaldo, aqui pela sua palavra também.
Aqui o ouvinte dizendo aqui que não dorme bem não, demora a pegar no sono, aí dorme no trabalho. No trabalho não é uma boa. Vocês conhecem a história do vigia? Noturno? Conhece? Não, o senhor conhece, né? Vigia noturno. Chegou o chefe, ele falou assim, olha chefe, quis fazer uma média, né? Sonhei com o senhor essa noite. Aí foi mandado embora, quis saber por quê. JR, eu durmo 4 horas todos os dias, tenho uma bebê de 9 meses. Aí é uma fase, né? Né, gente? Difícil, aí quando tem uma criança, né? Não é uma coisa fácil. Alguém disse aí que quando fosse para recolher, para dormir, ora a Deus pedindo o sono dos justos. Ele aprendeu isso, dá-me um sono do justo. Bom, aí tem um efeito, né? Se a pessoa, senhor. Se ele não for justo. Passou a noite em claro. Tira no pé. Eu pensei, o senhor falou, gostei. Eu dormi na clínica e foi constatado que eu tenho distúrbio do sono. Eu não durmo profundamente, por isso meu cérebro não retém as informações durante o dia. Ouvinte, sobre o que nós estamos conversando mesmo? Precisamos dormir 8 horas, aqui diz o ouvinte. Meu marido trabalha 15 minutos de casa, acorda meia hora antes de sair para trabalhar, chega cedo em casa e só vive com sono. Já falei com ele. Ele tem algum problema. Diz aqui uma esposa insatisfeita. Já tomei 2 comprimidos de comprimido de calmante, nada. Gente. Jesus. Meu esposo ronca igual um trator. O que seria isso? Quando estou cansada, eu nem percebo o ronco dele. Eu acho que a pessoa acostuma, né? Assim, com o tempo vai acostumando. Tem gente que dorme antes do ronco. E aí é uma tática, né? Tem gente que antes de dormir já tá roncando. Ouvinte, meu marido ronca demais. Eu espero ele dormir para sair do quarto. Eu durmo lá na sala. Alguém tem que criar um acordo, né? Tipo, me dê 1 hora de frente, né? A pessoa deita e dorme. Um método. Né? Porque olha como tem gente aqui com o negócio do sono, hein? Meu Deus do céu, JR, eu sou ao contrário. Quando eu encosto, eu cochilo e não perco o sono à noite. Aqui eles falam que eu pareço uma velha. Por quê? Porque dorme fácil? Deve ser isso, né? Deve ser isso. Parece que eu tô naquele filme do Avatar. Eu deito e apago no segundo seguinte, diz aqui o ouvinte. Qualquer coisa me tira o sono. Estresse em casa, no trabalho. JR fala baixinho. Um dia, o irmão tava dormindo na hora do culto, né? E o sono tava tão profundo que ele roncava alto. Eu fiquei com muita vontade de rir, JR. Eu me controlei. No final do culto, uma pessoa falou. E o quê? E pique para ele acordar? Será que é para ele acordar cedo para trabalhar? Aí eu, não, que é porque ele acorda cedo para trabalhar e eu fiquei com a consciência pesada, diz aqui o ouvinte. Hoje em dia, a pessoa pega o celular, entendeu? Coloca assim do ladinho, tá do lado aqui, ó, do ladinho, filma um camarada e diz assim, o culto tá uma benção. O irmão já foi aqui para o terceiro céu. Irmão, mas acontece, né, gente? Acontece. Isso aí a gente não pode dizer que nunca aconteceu, você né? Sabe, né? Se você acorda cedo, está cansado, sabe que vai dormir no culto, ir para o culto. Mas não sabe, o missionário, a pessoa não sabe. Se a pessoa souber, aí tá coisa de maluco. Se eu disser, vai descansar à tarde? Não, vou descansar no culto. Vou dormir lá. Não, a música é boa. Mas eu acho que falta... Pastor tem uma voz que me relaxa. É um momento que ela vai sentir que mas eu acho que falta uma compreensão dos próprios limites. Eu preciso perceber, irmão, não sei se eu vou dormir, mas que eu tô muito cansado, eu tô. Pastor, então, na dúvida, eu vou ficar em casa. Pastor, a pessoa tá com sono, você tá indo pro culto, algumas dicas. Dica número 1, você tá com sono no culto, você pega a sua mão e ergue a mão para cima. Cuidado que, de repente, o pastor tá falando alguma coisa. Pecadores, você levanta a mão, entendeu? Quem aqui já fez isso? Cuidado então levanta a mão na hora certa, entendeu? Você, além de levantar a mão pro alto, você pode levantar a mão para frente e dar aquela alongada no braço, isso ajuda. Terceira coisa, você tira o sapato, cuidado, porque de repente você tira o seu sapato e alguém ao seu lado dorme, desmaiado, mas tirar o sapato e mexer nos pés também é um agente despertador no culto, então são coisas assim, simples, você não precisa levantar, a gente diz assim, não, eu levantei para lavar o rosto, não precisa levantar para lavar o rosto, não precisa levantar para tomar água, isso aí é fugir do culto, você tem que ficar no culto, tem que ficar no culto, ou no culto você estica o braço para cá, estica o braço para lá. Agora, se domingo, nas nossas igrejas, o pessoal começar a balançar muito o braço
Do jeito que o carioca é zoador, a galera vai zoar o pastor e vai dizer assim, pastor, essa aqui foi em sua homenagem. Obrigado a você, ouvinte. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Muita gente que acompanha a gente todo dia aqui, espalha, fala pros amigos, pras amigas, pros vizinhos, liga no Debate 93, que a gente tem informação, tem espiritualidade, tem música, tem emoção, tem palavra de Deus, tem instrução, também tem bom humor, né? A gente tem que rir um bocadinho. Pastor Samuel, obrigado, um abraço, queridão. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no debate. Quero mandar um abraço para os nossos queridos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Hoje, 19h30, nós temos culto do Renovo. Eu te espero lá. Vai ser uma noite incrível de poder, de graça. Amanhã é feriado, então vai ser um tempo que a gente vai poder adorar a Deus com mais tranquilidade. Apesar de que o culto vai acabar na hora. Vai acabar, não é. Tem gente que diz assim, o culto, o preletor convidado, né? Eu prego, quanto tempo de mensagem tem? O cara disse, olha, rapaz, o pessoal vai embora às 9. Você pode ficar até a hora que você quiser. Pode ficar à vontade aí. Missionária Rosane, obrigado. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor Bauer do Nascimento, pastora Raquel Dias, toda a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rema em Mesquita, pastora Eliane, que cuida da minha agenda, e a célula dela, a célula Lemuel, todos os amados lá da célula Lemuel, da pastora Eliane. E mandar um beijo para minhas irmãs, que elas ficam aguardando esse momento. Maravilha. Ione e Cristina. Ione e Cristina, nota 10. Pastor José Magalhães Furtado, um abraço, querido. Alegria poder estar aqui, um abraço para minha esposa, tá com os filhos nos Estados Unidos e ligado aqui no programa, e agradecer a Deus pela oportunidade, ao povo da Central do Duque de Caxias também ligado no debate. Maravilha, minha gente, o ouvinte aqui contando, a minha irmã dormiu na igreja e fez até xixi, mas aí não, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí tem que ser criança, não pode ser adulto. Pastor Ron, obrigado, um abraço. Oi, gente, obrigado. Eu que quero agradecer aqui a bênção de estar com vocês. Também quero mandar um beijão pro pessoal do Meier, da Maranata, em especial para as meninas lá do Ministério de Mulheres e em especial para minha querida Elzinha. Pastor, manda um beijo para mim, eu tô sempre ligadinho no Debate 93. Um beijo para você, para todo mundo, e até a próxima. Ouvinte aqui contando, rapaz, acho que isso aqui não é fato não, ouvinte. O irmão estava no culto, dormiu, o pastor pregou e citou o nome do irmão. Quando ele ouviu o nome dele, ele se colocou em pé e começou a orar. Mas isso é piada, né? Não é não, pastor Zé Magalhães? Só com crente que acontece. Se não é piada, aparece, não, né? Não, isso aqui, a menina aqui que fez xixi, tinha 13 anos. Rapaz, imagina a zoeira. A galera a zoeira. Hein? Meu Jesus amado, tava ali, né? Bom. Pastores aniversariantes do dia de hoje, pastorzada aí, ó, pastorzada abençoada, obrigado aqui o pastor Robson Perrot, aniversariante do dia de hoje, o pastor Eduardo Adilson Andrade da Igreja Evangélica Pentecostal em Obra de Libertação em Campo Grande, pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia Church em Nilópolis, pastor Oswaldo Santana da Igreja Ministério da Paz de Santa Dalila em Magé, pastor Pedro Tessoliano, Igreja Missões Urgente em Nova Iguaçu, pastor Ronaldo Pimentel da Primeira Igreja Congregacional do Rio Várzea, Itaboraí, pastor Roberto da Silveira Sarmento da Primeira Igreja Batista de Nova Brasília, todo mundo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar por esses assuntos, vamos orar uns pelos outros, vamos apresentar o nosso grande Rio de Janeiro diante de Deus e orando, como sempre oramos, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo de reflexão que passamos aqui. Louvamos o teu nome, oramos em especial, meu Senhor, por esses irmãos queridos, pastores que estão aniversariando, pastor Eduardo Adilson, da Igreja Evangélica Pentecostal em Obra de Libertação, pastor Pedro Paulo, Ministério Betânia Church, pastor Oswaldo Santana, pastor Pedro Tessoliano, muito obrigado pela sua vida, pastor Ronaldo, pastor Roberto, pastor Robson, irmãos queridos por quem oramos nesta manhã e te pedimos sustenta, renova e abençoa os seus ministérios, meu Deus. Obrigado por esta manhã, fica conosco ao longo deste dia ainda. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.